E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, 21ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, no vídeo de hoje, a análise dos confrontos. Pra quem não sabe como funciona a análise dos confrontos, basicamente eu digo quais confrontos e quais times têm mais chance de conseguir o SG, ou seja, colocar defensores desse time. É uma opção muito válida. Quais times têm mais chance de fazer gol, ou seja, jogadores de ataque e meio de campo desse time são opções válidas, e quais confrontos você deveria evitar colocar muitos jogadores, ou por serem clássicos, ou porque são jogos de times muito próximos na tabela. Sempre também dando um adendo que, vamos supor, Fluminense e Atlético Mineiro. É um jogo complicado? É. Porém, se você tiver muita confiança em um jogador do Fluminense, do Atlético Mineiro, você pode colocar sem nenhum problema. O que não vale a pena é você colocar 4 ou 5 jogadores do Fluminense ou 4 ou 5 jogadores do Atlético Mineiro. É melhor colocar os confrontos onde a gente tem uma maior confiança, como Corinthians, Flamengo, Grêmio. Lembremos que essa rodada vai ser muito boa para a maioria dos cartoleiros. Eu também sempre peço para você que não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve, porque essa rodada eu tô um pouco melhor, eu tava com problema na garganta e eu acho que eu vou conseguir postar todos os vídeos, ou seja, vai ainda sair a escalação do nosso time principal, time de valorização e muito mais pro canal mais completo de Cartola FC pra vocês. Tranquilo? Então foi isso, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de falarmos da 21ª rodada, vamos rapidinho falar dessa 20ª rodada no Cartola. Foi uma rodada, galera, ruim. Vou explicar por que foi uma rodada ruim. Primeiramente, vamos olhar primeiro eu vou olhar aqui os confrontos. Primeiro, o Atlético Goianiense ganhou de 1-0 do Coritiba. Não é um placar nem um pouco absurdo, porém poucos jogadores desses dois times foram selecionados. Aí vamos lá. Vitória perdeu de 1-0 pro Avaí. O Avaí, que era o pior ataque da competição. Vitória, que vinha de uma campanha de recuperação muito boa, com nos últimos 3 jogos 2 vitórias e um empate, tendo 2 SG, acabou perdendo pro Avaí em casa. Ou seja, um placar ruim para quem colocou defensores do Vitória. E depois veio São Paulo e Cruzeiro, um 3-2. Era até um placar um pouco esperado. Eu achava que os dois times poderiam perder o SG e seria um jogo de gols, quem sabe um 2-1, 2-2. Acabou sendo um 3-2, um placar natural. Depois vemos Vasco e Palmeiras e teve um empate que razoável, mais 1-1. É um placar muito ruim no Cartola FC. Quem acompanha o Cartola FC sabe, porque quer dizer que nenhum dos times conseguiu SG e nenhum jogador provavelmente fez grande pontuação, porque somente teve um gol na partida. O Atlético venceu de maneira categórica o Flamengo 2-0. O Atlético, que vinha muito mal na competição, derrotas consecutivas, acabou vencendo. O Sport, que era o grande favorito para a maioria dos cartoleiros nessa rodada, acabou não passando de um empate contra a Ponte Preta. Ou seja, se a gente for olhar os mais escalados, André, Diego Souza e Mena e o Vanderlei, salve o Mena, foram pontuações decepcionantes nessa rodada. Depois temos o Botafogo, que ganhou do Grêmio, mas pouca gente escalou desses dois times jogadores, porque ainda era um jogo um pouco difícil de entender, porque o Botafogo ia com um time misto, o Grêmio também. E o Atlético Paranaense fez uma vitória categórica contra o Bahia na Arena da Baixada, porém levou aquele um golzinho que comprometeu a defesa todinha. Quem colocou os jogadores de frente do Furacão ainda acabou pontuando bem. Lembramos que ainda falta Santos e Fluminense. Eu tô postando esse vídeo antes do jogo do Santos do Fluminense, porém, uma notícia muito ruim, que Bruno Henrique, que está entre os mais escalados da galera, David Braz e o Copete serão poupados. Ou seja, se a gente for olhar entre os mais escalados do Cartola, André decepcionou, pontuou negativo, Bruno Henrique não vai jogar, Neilton pontuou só 2, foi fraco, Everton Ribeiro decepcionou, Diego Souza pontuou ali 4, uma pontuação razoável, não foi boa, o Hernani salvou muito cartoleiro mesmo, o Meno e o Sid Clay também, David Braz não vai jogar, o Lucas Veríssimo ainda tem que ver a pontuação dele, e o Vanderlei torcendo para que limite. Aqui no meu time, basicamente, como eu havia dito, faltou Bruno Henrique e
Vanderlei, lembremos que o meu ataque foi uma bosta completa, porque o André negativou, o Prato negativou menos 4.4, eu consigo ter a capacidade de o São Paulo fazer 3 gols, e o Prato ainda negativar um péssimo, e o Bruno Henrique ainda não jogou e não irá jogar, como o Levi já disse. Fico torcendo pelo Vanderlei, para pelo menos minha parcial chegar nos 40, quem sabe se o Vanderlei me tá pesado, chegar nos 50, porém uma rodada ruim, principalmente porque os mais escalados não conseguiram boas pontuações, com exceção do Hernandes. Os grandes pontuadores foi Hernandes, Sassá, Gatito, Fábio Santos, Bruno Pacheco. A maioria dessas opções não eram tão vagos. O Marcos Rocha era até uma opção válida, eu coloquei até em alguns times meus, porém foi basicamente essas opções de uma rodada meia boca. Por isso vamos com tudo para essa 21ª rodada, para a gente conseguir reagir na competição. E temos jogos bons, galera. Primeiro temos Corinthians e Vitória, um jogo onde é bom colocar atacantes, meio campo, defensores dos times do time do Corinthians, obviamente. O time é bem favorito, apesar de o Vitória ter mostrado uma certa evolução na competição. Vem de uma derrota muito ruim contra o Avaí, que eu acabei de falar para vocês. E o Corinthians, galera, é um time que tá sobrando bem na competição, jogando em casa. Teve um tempo gigantesco de folga, porque o jogo dele da 20ª rodada contra a Chapecoense foi adiado para a próxima semana, ou seja, perspectiva gigantesca de vitória do Corinthians. Tanto atacantes como defensores do Corinthians são opções válidas. Depois temos Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo que vem da 3ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, vem decepcionando bastante o seu torcedor numa queda muito vertiginosa. Eu vejo uma perspectiva, pelo menos nesse jogo, de vitória pelo confronto, obviamente. Pegando o Atlético Goianiense, lanterna da competição, mesmo com a vitória ainda está a 4 pontos do Vitória, que é o vice-lanterna. É um time que tecnicamente é muito fraco, jogadores tanto de frente como de defesa do Flamengo são opções totalmente válidas para essa rodada. Depois temos aqui Grêmio e Atlético Paranaense. Aqui é um jogo um pouco mais complicado, galera. O Atlético Paranaense vem mostrando uma recuperação na competição, vem de 4 vitórias consecutivas, entrou no G6 por esse fator, pegando o Grêmio, que é um time que tem sempre uma voltagem muito alta, que você pode colocar algumas peças esporádicas do Grêmio. Eu não vejo um favoritismo tão gigantesco pelo lado gremista, principalmente pela atual retrospectiva do Atlético Paranaense, que são 4 vitórias, e a derrota que ele teve na Libertadores. Quem viu o jogo contra o Santos, foi um jogo onde o Atlético Paranaense impôs muito o seu jogo. Perspectiva do meu ponto de vista de quem sabe vitória do Grêmio por estar jogando em casa e ser o favorito naturalmente, porém é um jogo difícil. Eu vejo Flamengo e Corinthians como maiores favoritos do que o Grêmio. Depois temos aqui Cruzeiro e Sport que está em 5º lugar. O Sport está meio rabiando ali na competição, porém os concorrentes diretos como o Flamengo estão de 3 derrotas consecutivas. O Cruzeiro não consegue embalar, então o Sport continua ainda numa posição muito boa, sendo ameaçado agora pelo Atlético Paranaense, que vem numa recuperação muito grande. Até poucas rodadas atrás chegava a estar bem pertinho da zona do rebaixamento. Cruzeiro e Sport eu vejo principalmente do ponto de vista de jogadores de frente, como o jogo é no Mineirão, uma leve vantagem para o Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro tem jogo no meio da semana pela Copa do Brasil, porém ele vai com força total, tudo leva a crer nesse jogo contra o Sport. O Sport é um time que estava muito bem na competição até nas últimas 10 rodadas. As 5 primeiras dessas últimas 10 foi um Sport muito dominante. Essas últimas 5 ele está oscilando bem na competição, com 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. O jogo é no Mineirão. O Cruzeiro é um time que oscila muito, porém principalmente o setor ofensivo do Cruzeiro eu vejo como boas peças para essa rodada. Depois temos Bahia e Vasco. Bahia que novamente está se sentindo ameaçado pela zona do rebaixamento, apenas 1 ponto da Chapecoense e do São Paulo. Lembremos também que a Chape tem um jogo a menos do que todos os outros times. Também é importante lembrar que apesar de ser um jogo a menos da Chapecoense, o jogo é contra o Corinthians, que é um jogo difícil. Provavelmente pode ser que ela perca, apesar do jogo ser em casa. Porém, quer dizer que o Bahia está muito pressionado, pegando um Vasco que também está caindo na competição. Estava bem mais livrezinho, agora já está somente 3 pontos da zona do rebaixamento. Tem que se cuidar, mas o jogo é na Fonte Nova. Favoritismo do meu ponto de vista do Bahia, principalmente aquele esquema de meio campistas do Bahia, que é muito bom. Depois temos Ponte Preta e Botafogo. Botafogo que tem um jogo também no meio da semana. Botafogo está quase fazendo um milagre. A Ponte Preta pressionada dos últimos 3 jogos. São 3 empates. É coisa ruim, galera. Empate
não é um resultado tão bom quando você faz ele com uma frequência muito grande. Porque, vamos, por exemplo, se você empatar o campeonato todinho, conseguir 38 pontos, você ainda é rebaixado. Ou seja, você é rebaixado invicto, porque para escapar é aquele esquema de 44, 45 pontos garantido. A Ponte Preta pegando o Botafogo, eu acredito que tem um leve favoritismo, muito leve, principalmente pelo fato de estar jogando em casa e o Botafogo ter o jogo no meio da semana. Porém, não é um favoritismo tão grande colocar no máximo as peças que estão muito bem na competição, como exemplo o Luca. Porém, não é um jogo também para se apostar muito. Depois temos Avaí e São Paulo. O São Paulo que está se tornando um time que, contra times mais poderosos como Botafogo e Cruzeiro, consegue vitórias milagrosas e acaba decepcionando contra adversários como Curitiba, Vitória, Atlético Goianiense, pegando o Avaí fora de casa. Um jogo extremamente complicado para o São Paulo, porque se perder, volta para a zona do rebaixamento e vê um concorrente direto passando dele. É um jogo que eu evitaria colocar jogadores de ambos os times, principalmente porque o jogo é na ressacada. Depois temos Palmeiras e Chapecoense, para mim um favoritismo grande do Palmeiras. A Chape vem muito mal na competição, tá caindo muito, tá fazendo viagem, já foi para Barcelona, vai para o Japão. Eu acho que não deveria ir para tantos eventos festivos, claro que é por causa da catástrofe, que tá querendo agariar fundos, porém tá comprometendo muito o campeonato brasileiro dele, já tá na zona do rebaixamento. E o Palmeiras é para mim bem favorito, apesar de o Cuca não ter encontrado um grande esquema tático. Eu acho que tanto jogadores de frente como de defesa do Palmeiras são opções válidas para essa rodada. Depois temos Coritiba e Santos. Aqui é um jogo que eu ia evitar também em parte. Primeiro porque o Coritiba estava numa subida legal, veio de derrota, estava de 2 vitórias consecutivas, acabou perdendo nesse último jogo, pegando o Santos, que é um time muito complicado. Muita da boa fase do Santos vem porque o Vanderlei faz imitagens consecutivas. Eu acho que é um jogo que poderia se evitar colocar muitas peças, salvo se você tiver muita confiança. Ao mesmo eu também penso do Fluminense e Atlético Mineiro. Pode ser que seja bom colocar jogadores de frente. De frente não, de frente, obviamente. Porque tanto Fluminense como Atlético Mineiro são dois times que têm uma vocação ofensiva muito mais bem aguçada do que os outros times. Fluminense, mesmo com jogamento, já são 29 gols feitos e apenas 27 gols sofridos. Ou seja, um time que tanto deixa o time jogar como joga. Ou seja, colocar jogadores de frente desses times são opções válidas. Tranquilo? Então foi isso. Essa foi a nossa análise da 21ª rodada. Sempre pedindo para você que assistiu o vídeo até aqui, não papou com like. Papou com like no vídeo para ajudar na nossa divulgação. Vou tentar colocar todos os nossos outros vídeos. Se você já estiver vendo esse vídeo no decorrer da semana, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado, na descrição do vídeo tem todos os links com as nossas escalações. Tranquilo? Então foi isso. Um abraço a todos. Rumo à mitagem para essa 21ª rodada. E valeu!